Este é o Mercados e Tendências, o seu programa semanal de análise técnica que antecipa os movimentos mais importantes do mercado para a próxima semana. Nos próximos dias, o foco dos investidores estará voltado para os dados imobiliários nos Estados Unidos, que trarão o termômetro da força do consumo através das vendas de casas novas em julho. Em seguida, o mercado segurará o fôlego para o PIB do segundo trimestre americano, que pode confirmar ou frustrar as expectativas de crescimento da maior economia do mundo. Mas não para por aí. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vão ajudar a medir a resiliência do mercado de trabalho, enquanto a Europa concentra as atenções no CPI da Alemanha de agosto, sinalizando pressões inflacionárias dentro da zona do euro. O ponto alto, no entanto, será a divulgação do núcleo do PCE, tanto na leitura mensal quanto anual. O indicador de inflação preferido do Fed vai ser capaz de mexer diretamente com as apostas sobre juros e política monetária. Dentro desse cenário, os ativos em destaque desta edição são Eurodólar, XAUSD e Bitcoin. Vamos começar pelo gráfico do Bitcoin com dólar americano, 4 horas. Gente, o que nós podemos observar de pronto, tá? O Bitcoin ele está em um movimento corretivo. Deste rally se deu por volta do final, de junho. Então, ele está corrigindo após um falso rompimento deste topo anterior, um nível, histórico. Então, após atingir um novo nível histórico, ele falhou o topo anterior. E, lógico, os falsos rompimentos, eles acabam catalisando, muito e trouxe um movimento corretivo bem agudo, acentuado. Agora nós temos a POC aqui em vermelho, que é um ponto de controle, como um ponto de inversão do momento, que está ainda baixista. Estamos em um suporte chave, em um suporte de 5 de agosto de 2025. Ele perdendo esse suporte, ele vai buscar 110.700, tá bom? E se ainda for além, nós temos 61% do rally, como eu falei anteriormente, do final de junho. Tá, para cá. E aí, 61% é um ponto super estratégico, porque a gente também tem uma região de preço historicamente de muita disputa. Tá por volta ali de 108.709. Agora, o retorno do momentum altista vai se dar apenas através do ponto de inversão do momento, que neste exato período está em 119.320, tá bom? A partir dali, sim, ele vai buscar 123.266 até 124.557 e possivelmente além, novos topos. Mas temos grandes barreiras ainda e o momento segue sendo baixista para o Bitcoin. Já o euro-dólar, no gráfico de 4 horas também, um gráfico operacional muito útil para quem faz swing, ele segue abaixo do ponto de controle, que é muito importante para a gente observar, principalmente ativos que estão em zonas maiores, de consolidação. Então a gente observa que o ponto de controle está ali por volta de 1.16844 por aí. Então, enquanto ele estiver abaixo do ponto de controle, tende a receber mais pressão vendedora. Nós também temos mapeado uma cunha de alta que foi rompida, então ela tem um pressuposto de baixa, tá? Com o seu rompimento, mas parece que foi neutralizado no suporte da microestrutura. Então a gente tem um suporte que acabou segurando os preços e ele tende a ficar trabalhando nesse range de consolidação, de lateralidade. Então a referência que a gente tem é a POC, é esse ponto de controle, que é uma região onde houve mais briga, mais disputa, pelo controle do movimento. Então, abaixo, nós podemos esperar
um preço próximo ali como alvo principal a 1,14464. Além disso, só se a gente tiver de fato uma ampla mudança de mindset, né? De perspectiva do mercado em geral, em relação à percepção geoeconômica dos dados e da situação geopolítica como um todo. Mas, como estamos observando que após a reação e suporte houve de alguma maneira um interesse, né, comprador para atacar novamente a POC, o ponto de controle, tá? A gente pode, caso este ponto de controle seja vencido e ganhe energia suficiente para buscar uma quebra de 1,17303, ele vai atacar o teto de 1,18298. Ainda temos a barreira da POC, ainda temos uma barreira de uma resistência importante, mas, dado a movimentação atual, ele vai testar a POC e isso é algo bem possível, tá? Caso falhe nesse teste, ele vai buscar 1,14464. Já o ouro, tá no gráfico de 4 horas, ele está fazendo um movimento super interessante, super legal, que é dentro de uma consolidação maior. Então a gente colocou novamente o ponto de controle aqui, porque há uma consolidação maior, de times maiores, para a gente ter uma referência do controle, né? E esse ponto super importante, após essa cunha descendente, nós tivemos que ela é um pressuposto altista. Quando há um rompimento superior, nós tivemos um rompimento superior e com bastante força, né? Olha o tamanho do candle, quase nenhum pavio, ainda não fechou. Mas o que significa? Significa que, caso tenhamos um rompimento confirmado e reafirmado, que o teto entre 3.408 e 3.439 pode ser testado novamente, tá? Então vai depender de os compradores confirmarem esse rompimento e aí atacar as resistências ali de maior importância, como eu citei agora. Agora, se ele perder o momento comprador e falhar nesse rompimento da POC, aí teremos uma busca por 3.293, rompendo até 3.246, e de lá acho muito difícil, num curto espaço de tempo, ele sair sem uma mudança da perspectiva dos fundamentos dos dados e etc. Então, olho no calendário econômico e na perspectiva da geopolítica também, que é um fato super importante quando operamos ouro. Acompanhe nossas redes sociais, conecte os pontos com os gráficos e esteja preparado para cada oportunidade que surgir. Até a próxima!